Quando eu falei que a esquerda morreu, eu pensava em duas coisas fundamentais. A primeira, acho que o discurso de esquerda ele é baseado em duas ideias centrais: igualdade radical e soberania popular. O que é igualdade radical? Igualdade radical é o seguinte: as nossas formas de vida, elas têm três estruturas de relações sociais: desejo, trabalho e linguagem. Entendeu? Elas se juntam, essas três, como um nó borromeano. Sabe aquele tipo de nó que tem três círculos? Se você quebra um, os dois saem. Então, isso vale para essa ideia de igualdade radical. Você não pode trabalhar só em um lado. Se você tenta fazer uma espécie de igualdade no campo do desejo, por exemplo, que significa todas as formas de desejo elas têm possibilidades de visibilidade social, elas vão ter reconhecimento, certo? As formas de estabelecimento das identidades, de gênero, todas elas vão ter reconhecimento, sim, que é uma coisa absolutamente central. Isso não é secundário em lugar nenhum, mas eu insistiria, é importante pensar como essa ideia de três nós que você junta. Certo? Mas se você faz só isso e não faz mais nada, entendeu? Então o que acontece? A ideia de igualdade ela se quebra. Ela não funciona, ela não vai funcionar. Né? E mesma coisa, no interior do trabalho, o que significa igualdade no interior do trabalho? Significa que você não vai ter mais hierarquia. Entendeu? Ou seja, você tem capacidade de se autogerir, de se decidir. Não é, a gente não quer uma sociedade de proprietários, simplesmente. Ou pessoas que podem aceder a cargos de CEO que antes não podiam. Não, a gente quer acabar com a ideia de CEO, pura e simplesmente. Porque a gente acredita que esse processo de funcionamento do mundo do trabalho não produz emancipação nenhuma. Eu posso dar um exemplo do que eu penso quando eu falo sobre isso. Em São Paulo, em Sumaré, ainda hoje tem uma única fábrica que ainda está ocupada, né, que chama Flasco, que é uma fábrica que desde 2003 está sendo gerida pelos trabalhadores. Quando eles conseguiram gerir a fábrica, né, sem que o Estado cortasse luz e todo esse tipo de coisa, aumentou a produtividade, diminuiu o tempo de trabalho e aumentaram os salários. Entendeu? Ou seja, o que é interessante é perguntar o que aconteceu, porque era 2003. Eles bateram a porta do BNDES várias vezes, nunca conseguiram um empréstimo, até ouvirem do governo federal de que esta não era uma prioridade. Agora eu quero que alguém me explique desde quando sustentar processos de autogestão da classe trabalhadora deixou de ser prioridade para a esquerda. Eu queria entender, eu perdi algum capítulo dessa história. Entendeu? Esse é um ponto. Então, acho assim, tem uma exigência de igualdade radical que saiu do nosso horizonte. Por outro lado, soberania popular significa que a gente não vai ficar brigando por representatividade, a gente não vai ficar pensando como é que é a melhor maneira de você estabelecer negociações com o Congresso, embora a gente saiba que isso não se muda por decreto, certo? Que você vai ter um processo, que você vai ter que saber, de uma maneira ou de outra, como conseguir tensionar. Mas o nosso horizonte é efetivamente a criação de uma democracia direta, de um fortalecimento cada vez maior dessas potencialidades, certo? E por entender que esta é a verdadeira democracia, que a outra é uma completamente distorcida. Ela está distorcida por interesses econômicos que entram dentro dos processos eleitorais, certo? Por interesses oligárquicos que vão estar sempre lá. Então, tem uma tensão, mais uma vez, tem um processo, a gente sabe, tem um processo complexo, que é de caso em caso, certo? Que é uma coisa que vai ter todo o seu tempo, mas você sente o processo existindo, entendeu? Só que isso não existe mais para a gente, não existe mais. Então, não tem mais esquerda no sentido que a gente imagina que tem. Tem outra coisa no seu lugar. Tem uma outra coisa que a gente precisa descrever melhor. Eu acho importante falar as coisas tais como elas são, chamar de gato um gato. Porque desse jeito a gente se dá conta, a gente fala, não, peraí, nossa, é verdade, não, tem uma coisa que realmente a gente abandonou e não podia ter abandonado. E não é uma coisa de tentar voltar para trás. Não, até porque eu acho que, primeiro, eu acho que um horizonte fundamental da política é recuperar lutas que foram lutas do passado. Isso não tem menor problema em relação a isso. Os nossos problemas são do século XIX. Nossos problemas estão lá atrás, desde sempre. Entendeu? Então, acho que tem por lado tem esse elemento. E segundo, tem o fato de que esse não é só um problema, esse é o terceiro ponto, não é só um problema brasileiro. Eu entendo isso. Né? Mas aí eu acho, falando sobre esse artigo que o Celso escreveu, tem um ponto, eu acho um artigo interessante, levanta questões interessantes, certo? Mas tem um ponto que eu acho que para mim é muito sintomático. Porque na entrevista eu falo, olha, não dá para você ficar brincando de tentar gerenciar as crises do capitalismo. Ele fala, mas isso é o que tem para hoje. Eu acho ótimo colocar as coisas nesses termos, porque eu acho que aí tem, de fato, uma diferença irreconciliável. A esquerda não vai conseguir gerenciar as crises do capitalismo, porque elas são ingerenciáveis.
Isso não é um exercício, digamos, de dramatização ou nada dessa natureza, certo? A gente já tentou fazer isso várias vezes. O que a gente conseguiu fazer foi acelerar as crises. A gente, ao tentar gerenciar, nós aceleramos as crises, né? Por quê? Porque ao tentar gerenciar, você tenta criar certas possibilidades de integração que vão se demonstrar frágeis, no final das contas, né? E que vão fortalecer outros discursos de ruptura, como no caso da extrema-direita. Como é que você vai conseguir gerenciar? Só um exemplo, uma crise como a crise ambiental, a crise ecológica, que agora a gente vê a gravidade que ela é, sem você colocar em questão os modos de produção e de acumulação primitiva que começaram a se desenvolver de maneira cada vez mais brutal nos últimos 20 anos. Certo? Quer dizer, de maneira cada vez mais explícita nos últimos 20 anos. E não é uma questão de se regular. Não é o que você não vai regular agronegócio, ninguém regula agronegócio. Certo? Você impõe um outro tipo de produção, você discute outras formas de ocupação da terra, certo? Que é uma coisa que está completamente fora do nosso horizonte. Não tem nenhuma discussão nesse sentido, e nem vai ter, certo? Até todo mundo morrer queimado. Então, assim, é importante a gente entender que essa tópica de que o crescimento exponencial do capitalismo ia gerar as crises que nós estamos vendo, ela está desde os anos 70. Ela foi anunciada. Eu lembraria de um livro, Os Limites do Crescimento, 1971, 72, certo? O Léo Celso Furtado fez uma crítica desse livro no Mito do Desenvolvimento Econômico, quer dizer, que já colocava essa questão. E qual foi o nosso preparo para isso? A ideia de que você teria uma crise econômica forte por causa do crescimento, das consequências do crescimento exponencial do capitalismo. Isso seria uma crise ecológica, isso seria uma crise social, seria uma crise política, seria uma crise demográfica, com consequências psicológicas nos sujeitos, porque o capital começa a tentar extrair cada vez mais valor do trabalho, arrebentando cada vez mais a estrutura psíquica das pessoas, né? Como a gente está vendo agora, certo? Então, em relação a isso, que resposta a gente tem que possa realmente mudar? Então, já assim, melhor do que inventar que a gente tem uma resposta onde a gente não tem, é assumir, de fato, a natureza das crises, certo? Assumir a profundidade das crises e entender que a gente não vai conseguir gerenciar coisa nenhuma dentro desse espectro. Eu vou, claro, fica para a Mafê e o Cássio agora, mas é que se eu não fizer uma observação agora, nem vou dormir bem hoje. É que é o seguinte, Vladimir, ouvindo você falar, claro, o projeto de esquerda é o poder popular, em todas as suas dimensões. O que me assusta aqui no Brasil é a idolatria da esquerda de maneira generalizada. Porque uma coisa é eu achar que a idolatria faz parte de uma espécie de marca da alma brasileira, né, que o Sérgio Buarque tentou falar e outros. Mas o que me assusta é um investimento em uma promoção da idolatria, inclusive das direções partidárias. E isso me assusta. Quer dizer, você não olha mais para o campo popular, para a auto-organização popular, você olha de novo para o Estado, né? Você olha de novo para uma estrutura hierárquica. Isso é que me assusta. Aí a gente abandona completamente a lógica de esquerda, né? E nos aproximamos com qualquer outra coisa. Bom, mas Mafê, Cássio, se eu puder só comentar. Claro, professor. Isso é importante. Eu tenderia a dizer o seguinte: primeiro, eu concordo contigo. Eu acho que, na verdade, isso é consequência de dois elementos. O primeiro deles é o fato que a esquerda brasileira ela sempre se organizou dentro da ótica do populismo de esquerda. Essa é a nossa matriz. Que nossa matriz é a matriz argentina, e as duas têm o mesmo problema. Literalmente o mesmo problema. Porque para você conseguir construir um acordo entre forças muito heteróclitas, porque os nossos governos de esquerda sempre são heteróclitos, né? Tem movimento social? Tem, mas tem também o agronegócio, mas tem também os setores descontentes das oligarquias locais, certo? É um arranjo, como dizia o Vargas. Entendeu? Meu problema não são meus aliados, meu problema não são meus inimigos, meu problema são meus aliados, porque como é que eu vou conseguir colocar todo mundo para funcionar, né? Então, acho que tem nesse horizonte, só mesmo você elevando uma pessoa a mediador universal, é que você consegue sustentar um pouco. Então, eu diria, não é uma questão psicológica do povo brasileiro, é uma questão estrutural do modo de organização das lutas políticas no Brasil. Ela obriga você a fazer isso, obriga alguém a ficar nesse lugar, né? Então, acho que esse é um ponto bastante eu diria, problemático, no sentido de que isso, de fato, ainda mais se a gente juntar com outro elemento, aí muito típico do Brasil,
que o Brasil não é um país que tem déficit de institucionalidade. Eu acho ao contrário, o Brasil é um país que tem hiperinstitucionalidade. O Estado está em todos os lugares mesmo. Né? Exemplo, uma cidadezinha de 2, 3 mil habitantes, que gira tudo em torno da eleição. Né? Mas as periferias? Sim, mas as periferias têm a polícia. A polícia, que é um setor fundamental das milícias, isso é o Estado brasileiro. O Estado brasileiro é a Câmara e a milícia, tudo junto. A gente sabe que são as figuras do Estado brasileiro. Né? Então, ou seja, e todas essas figuras, elas são as figuras que permitem a mediação social. Toda a mediação social no Brasil passa pelo Estado. Né? A ponto de que você percebe, a gente é um país onde até líder de guerrilha vinha da política institucionalizada. É o único na América Latina onde o maior líder da guerrilha contra a ditadura militar, o Marighella, era um cara que veio da política institucional, ele foi deputado. É impensável você pensar isso em qualquer outro país latino-americano. Então, isso mostra alguma coisa do Brasil, uma dificuldade nossa